trechinho da música, mas é uma música muito bonita que fala sobre resistência. Ela foi feita por uma dupla de espanhóis e ela virou um hino na Espanha por conta da resistência ao coronavírus. Então, é uma música que fala de resiliência, de luta e de enfrentamento, que é o espírito do livro do Serginho Ried. E aí, Serginho, você é uma pessoa diferenciada, porque é muito comum quando as pessoas ficam doentes, ainda mais uma doença que a gente nem fala o nome, né? A gente nem fala o nome câncer, né? A gente tem medo de falar, parece que vai atrair, né? E, às vezes, a pessoa, ela lógico que cada um tem o seu processo, mas ela fica ali naquela autocomiseração, sofrendo, e você não, você resolveu escrever um livro. Eu queria que você falasse da importância terapêutica que foi para você escrever um livro. Você falou que você já tinha um livro de crônicas, estava na gaveta há 40 anos, e você decidiu colocar isso no prelo, né? Mas, do ponto de vista terapêutico, o que isso te ajudou a falar do assunto, a escrever um livro, a colocar as palavras cruas no papel? Conta isso para a gente, por favor. Bom, vamos começar então, Sandra, pela questão do câncer, né, da palavra câncer. Tem muita gente que evita, né, tem suas razões e tal. Eu tenho uma amiga muito querida, que é amiga sua também, a Maisé Trindade, uma educadora do Banco do Brasil, também aposentada, e a Maisé teve câncer antes de mim. E ela escreveu um pequeno livro chamado Travessia, né, Memórias de um Naufrágio, um livro maravilhoso, né? E uma das coisas que ela fala ali é que ela teve parentes, né, parece que pai e mãe morreram de câncer, e na família dela ficou sendo proibido usar a palavra câncer. E ela resolveu dizer assim, não, eu preciso me assumir como cancerosa, a palavra é terrível, mas essa é a realidade, porque é o primeiro passo para desdemonizar essa palavra, né? E conviver com ela. E eu, tão logo eu tive o diagnóstico, eu resolvi o seguinte, olha, eu não vou esconder de ninguém, claro que eu vou esperar primeiro contar para minha mãe, né? Contar para minha família, mas depois que todos, né, os meus filhos, os parentes mais próximos soubessem disso, minha mulher eu nem cito, porque ela estava comigo desde o diagnóstico, né? Nós abrimos o resultado juntos praticamente. Eu digo, eu vou contar para todo mundo. E olha que coisa interessante, eu jogo futebol na ABB aqui de Brasília com um grupo de mais ou menos 100 aposentados. Eu sabia de 2 colegas que tinham tido câncer, que eram amigos mais próximos, e tinham comentado comigo, câncer de próstata, né? Mas não sabia de mais ninguém. Quando eu publiquei no Facebook, no Instagram, que eu estava com câncer, eu descobri mais uma dúzia, que logo chegou a 20 pessoas que tiveram câncer e tinham superado, e que tinham optado em não contar para ninguém. E aí, a partir do meu gesto, começaram a falar mais sobre isso. Eu aprendi muito com eles, né? Desde o tutorial de como usar fraldas logo depois da cirurgia, né? Que a gente fica um tempo, né, com incontinência urinária e tal. Tem pessoas que, inclusive, têm isso como uma sequela para o resto da vida. Felizmente, não foi meu caso. Mas você precisa aprender com as pessoas. E trocar ideias te fortalece. E uma coisa que eu nunca queria que acontecesse comigo era ser olhado com pena, né, com piedade, com aquela coisa de vítima. Até porque eu tenho a crença que ninguém gosta de viver ao lado de alguém que é vítima o tempo inteiro, né? Então, eu acho assim que até para continuar com a companhia das pessoas, eu teria que tentar ser o menos chato possível. Dizendo de outra maneira, você só consegue ter pessoas ao seu lado felizes e com vontade de estar ao seu lado se você é uma companhia minimamente agradável. Se você só fala de coisas ruins, só se queixa, só se apresenta como uma vítima do universo, você não vai ter isso, né? E o livro foi o pulo do gato, né? Eu pensei, olha, eu tenho uma crônica aqui, eu tenho uma série de crônicas já escritas, né? Mais de 50, 60, e eu posso escrever outras, né? Sobre o câncer e sobre a minha vida também. Então, eu resolvi tirar isso do papel, e foi um processo muito saudável para mim, sabe? Me colocou no modo produção, né? Vamos produzir um pouquinho por dia, vamos escrever, vamos refletir, e eu procurei sempre agregar a esses escritos um tom bem-humorado, né? Uma coisa que me ajudou muito foi a primeira postagem que eu fiz no Facebook, em novembro de 2019, que foi o ano, né, que eu tive o diagnóstico, fiz cirurgia em dezembro daquele ano. Aliás, eu sou cruzeirense,
né, de coração, e o Cruzeiro caiu no dia que eu fui operado. Não sei se foi ali que começou a tragédia do Cruzeiro, né? Eu até lembro que eu brinquei que assim que eu acordei da cirurgia, o Cruzeiro não tinha muita chance de sobreviver naquele brasileiro. O último jogo foi contra o Palmeiras. O Cruzeiro precisava ganhar e precisava, acho que o Botafogo perder, uma coisa assim. E eu não tinha muita esperança. Assim que eu acordei da cirurgia, o enfermeiro chegou do meu lado e eu falei, o Cruzeiro caiu, né? Ele não sabia se ele me assustava muito. Seu Sérgio, caiu sim, não sei o que e tal. Digo, então, quando você me levar para o quarto agora, você comenta com a minha mulher, com quem estiver lá, que é proibido falar de futebol. Que se falar em futebol, eu posso ter que voltar para a UTI e tal, alguma coisa assim. Né? E comecei a brincar com isso. Então, o livro me ajudou muito, né, a incorporar esse bom humor. Eu não sabia como ia terminar a história. Né? Tem gente, como eu disse no começo, 15 mil pessoas morrem de câncer de próstata por ano. Eu poderia vir a ser uma delas. Né? Então, a gente nunca sabe o desfecho do jogo. Mas eu pensei comigo, enquanto eu tiver forças, eu quero levar esse troço com bom humor. Eu quero levar isso com alto astral, não quero que ninguém tenha pena de mim, eu quero ajudar outras pessoas a falarem sobre o assunto e fazer a sua prevenção. Né? Não sei se a gente fala mais para frente sobre isso, mas fazer prevenção é muito importante. Né? O meu câncer foi pego no início, mas depois de feita a biópsia, depois do material retirado, a gente descobriu que ele estava num cantinho da próstata, já afetando a parede externa. Né? Então, eu tenho que dar graças à sensibilidade do meu médico, que no meio de uma porção de exames, todos normais, exames de laboratório, né? De sangue, de urina, exames de imagem, ele descobriu um indicador que tinha mudado de um ano para outro, que é o tal do PSA, né? Que é o indicador mais forte, o marcador, né, de câncer muito importante. E embora meu PSA estivesse em níveis ainda baixos para o padrão, né, porque se considera anormal acima de 4, o meu estava em 1,7, ele havia quase dobrado de um ano para o outro. O médico teve um insight, pediu novos exames, a gente fez a cirurgia, e a conclusão é a seguinte, se eu não tivesse operado naquele momento, talvez em mais 1 ou 2 anos, a brincadeira seria outra, sabe? No mínimo, eu teria sequelas muito sérias. Né? Então, fica a dica aí para os nossos colegas que estão assistindo a live, os colegas aposentados, os colegas mais jovens também, né? Porque a prevenção para câncer de próstata, eu acho que o conjunto de exames urológicos deve ser feitos por todo mundo a partir dos 50 anos, e quem tem casos na família e pessoas de pele negra devem fazer a partir dos 45 anos, porque as estatísticas mostram que eles são mais vulneráveis, infelizmente, a essa doença. Ô, Serginho, conta a sua história com o Laurentino Gomes aí. O Laurentino, né, que acho que todo mundo sabe, é um dos escritores mais consagrados, mais lidos no Brasil já há muitos anos, né? Desde que ele escreveu, se eu não me engano, foi em 2008, né, por ocasião do bicentenário, né, da vinda da família real para o Brasil. E nós, do Banco do Brasil, tivemos também o bicentenário da criação do Banco do Brasil, né, que passou por várias etapas e vários nomes, mas o primeiro Banco do Brasil foi criado lá em 1808. O Laurentino escreveu o primeiro livro de história. O Laurentino é um jornalista também, né, como eu. A gente estudou juntos lá no Paraná, moramos numa república juntos. Então, é uma amizade que vem de 45 anos, embora eu não veja ele há muito tempo. E o Laurentino foi um repórter renomado, de muito sucesso. Ele foi editor da revista Veja, escreveu em grandes jornais brasileiros, e ele resolveu falar sobre história com uma pegada jornalística, né, como se fosse uma reportagem. Né? É muito interessante você ver, no primeiro livro dele, ele descrever como é que a família real se deslocou de navio para o Brasil durante 2 meses, né? Como é que enfrentava a questão de piolhos, como é que era armazenar comida, como é que se jogavam ao mar as pessoas que morriam, né? E por aí afora. Então, o Laurentino fez esse livro, né, no tom de reportagem, de muito sucesso. Depois ele escreveu o 1822, 1889, e está escrevendo agora uma trilogia sobre escravidão. E eu, quando escrevi meu livro, resolvi procurar o Laurentino, depois de muitos anos sem a gente ter contato. E perguntei a ele se ele poderia me dar algumas dicas,
e quem sabe escrever o prefácio do livro. E ele foi muito generoso, né? No meio de muitos afazeres, ele fez um prefácio maravilhoso, até brinquei com ela, né? Com ele, aliás, dizendo, você mentiu muito nesse prefácio, porque ele me elogia, assim, ele escreve coisas sobre mim que nem eu mesmo acredito, né? Mas eu brinquei com ele, mentiras sinceras me interessam, né? Ele fala que eu era o melhor texto da faculdade da época dele e tal, que ele esperava meu livro há 40 anos, e me comparou, em termos de estilo, com um jornalista que eu adorava, que era o Lourenço de Aféria, da Folha de São Paulo. Eu adorava esse cara. E eu disse, não, o teu estilo é igual a esse cara. E o meu Deus do céu, se isso tudo for verdade, né? E eu acho que o Laurentino, participando do meu livro, ele já deu credibilidade, né, para o meu livro, deu um pouco mais de visibilidade e tal. Então, só gratidão para ele. E me ajudou muito, especialmente tirando o que estava sobrando no livro, né? Porque, como eu disse para vocês antes, eu escrevi muita coisa nova a partir da doença. Logicamente, o livro, ele é montado, o meu livro, ele é sempre assim, uma crônica sobre a doença, desde o diagnóstico até a cirurgia, e depois o pós-cirurgia, quando está tudo bem já comigo, sempre intercalada com uma crônica sobre a minha vida, né? Sobre meus pais e tal, né? A crônica que abre é sobre a minha mãe e meu pai, né? Minha mãe que faleceu agora há uma semana atrás, né? Então, fico feliz também que eu tenha tido tempo de fazer uma crônica bonita, né? Sobre ela, com ela ainda viva, ela podendo curtir isso tudo. Então, eu fui alternando essas crônicas, mas eu tentei colocar nas crônicas que não era sobre o câncer, muita coisa antiga que eu tinha escrito e que eu tinha um apego ao pessoal. E Laurentino me deu o toque, não. Todo livro tem que ter uma vocação, Sérgio. O teu livro, o foco principal dele é câncer. E todas as demais crônicas, elas devem apenas situar o leitor e quem é a pessoa do Sérgio Ried e por que ela pode reagir sobre o câncer como ela reage, né? Qual é a estrutura familiar dele, né? Onde ele foi criado, de que coisas ele gosta, o que ele estudou, que leituras que fazem parte da vida dele, que é para o leitor entender um pouquinho, né, a forma como eu pude reagir. Então, basicamente, foi essa a contribuição do Laurentino, e eu quero de público, mais uma vez, expressar minha gratidão a ele por essa generosidade. Obrigada, Serginho. Adelmo. Ed, que bom que você percebeu, depois de aposentado do banco também, que você tem uma nova carreira pela frente, né? Com um elogio desse uma comparação com o Lourenço de Aféria é bacana. Você já pode... Pesada, né? Pesada. Você já pode começar a enviar o currículo para o Correio Brasiliense, para a Folha de São Paulo, para o UOL, porque é bem interessante, é bacana isso, né? Abrem novas janelas, né? Às vezes o aposentado não vê novas janelas, e você, além de tudo, está mostrando que existem novas janelas de vida, né? Não é questão de oportunidade, mas de vida, né? Eu queria que você, se pudesse, falasse as coisas engraçadas que é lógico que dentro da doença, dentro do mórbido, você relata as coisas com uma leveza muito, muito boa. Como é que você nos relata isso? O que você tem para falar disso daí, Serginho? Olha, em cada crônica do livro, né, eu procurei colocar alguma coisa engraçada que aconteceu. Vou falar de passagem aqui sobre o processo de fisioterapia pélvica, né, que você faz para preparar para a cirurgia. E essa fisioterapia pélvica nada mais é do que você treinar o assoalho pélvico, fazer uma espécie de uma musculação que é contrações anais, né? Então, imagine qual foi a graça de eu fazendo isso com uma fisioterapeuta, e ela coloca na tela, né, como se fosse o sinal de um eletrocardiograma, um gráfico mostrando o resultado da força que você faz, da contração que você faz. E para ficar mais interessante a tua atividade, ela coloca um aviãozinho, como se fosse, né, o teu movimento, e esse aviãozinho tem que pular prédios, né, com o teu movimento. A gente ria muito para fazer isso. Eu sei que eu derrubei lá a Torre Eiffel umas 2 vezes, né, a Burj Khalifa lá de Dubai umas 4 vezes, enfim, e a mulher fazendo comentários, né? Olha, né, como está boa a sua força e tal, não sei o que lá e tal, né? E a gente só rindo para poder tocar isso para frente, né? Quando eu usava fralda,
Eu usei a fralda muito pouco, né, porque eu só usei no pós-cirurgia, logo depois de retirar a sonda, né, que você fica 1 semana, 9 dias com a sonda urinária. Eu até fiz uma crônica chamada 9 semanas e meia de sonda, né, que virou um caso de amor, né, porque você dorme com a sonda o tempo inteiro, ela vira sua parceira íntima, né, e aí até eu fiz uma brincadeira, uma crônica de brincadeira, quando eu precisei me separar dessa sonda, né, é um amor que se vai e tal, né, e logo depois de eu retirar a sonda, eu fui para a praia. E as fraldas que a gente usa nesse processo são tão pequenininhas que elas cabem dentro de uma sunga de banho, né? E eu estava com um cunhado meu na praia, a gente foi andar na praia, eu de sunga de banho com a fralda por baixo. E eu meio constrangido, né? E, de repente, meu cunhado solta essa, né? Olha, amanhã eu quero que você me empreste uma fralda dessa, porque está todo mundo olhando para você, para o seu volume aí, eu estou em desvantagem sem a fralda, né? Não dá para sair do seu lado assim. Então, a partir da manhã, nós vamos 2 de fralda para a praia, né? Tem uma outra história que eu achei interessante. No dia que fui fazer um exame cardiológico preparatório para cirurgia também, né? Para quem conhece Brasília, eu estava num prédio, uma clínica, lá no final da Asa Sul, em frente à Legião da Boa Vontade, a janela estava de frente para lá, e eu fazendo teste de esteira, né? Cheio de eletrodos no peito, aqui, tal, o médico serião me acompanhando, e, de repente, ele falou assim, olha, seu Antônio Sérgio, se o senhor quiser, o senhor pode começar a correr. Pode andar ou pode correr. Aí eu olhei pela janela, assim, virei para ele e falei assim, não, doutor, eu acho que eu não vou correr, não, porque eu não estou com pressa. E ele falou assim, pressa para quê? Eu digo, olha pela janela aqui. Do lado da LBV, tem também o cemitério da Boa Esperança. E na hora que eu olhei para a janela, que eu ia começar a correr, ia passando um enterro. Aí eu falei para o médico, não, doutor, eu não estou com pressa nenhuma, porque se eu correr, eu vou chegar logo naquele negócio lá. Então, deixa eu ficar andando aqui, fazer o exame direitinho. Aí o médico caiu na gargalhada e, dali para frente, o nosso exame mudou de figura, entendeu? Perdeu um pouco daquela sisudez que a gente estava. Então, eu fui extraindo, né, histórias em todo momento. Para aqueles que têm problema com o toque retal, né, que é um dos componentes, né, dos exames urológicos, mas que nem sempre os médicos fazem. Eu tenho também um episódio que eu relato no livro, que é interessante. Há uns 8 anos atrás, eu tinha um urologista, eu fui fazer a primeira consulta com ele numa sexta-feira de manhã. Fizemos a consulta, ele falou assim, olha, você vai ter que fazer uns exames de sangue e de imagem para a gente terminar. Mas, na sua volta, a gente vai ter que completar o processo com toque retal. Se você quiser, pode fazer hoje, já para ficar livre. Eu falei, bom, vai ter que fazer, doutor? Vai, então vamos fazer hoje. Vamos livrar. Aí ele fez o exame de toque retal, aparentemente tudo em ordem. Na sexta de tarde, eu fui fazer os exames que ficaram prontos na segunda ao meio-dia. Segunda de tarde, eu voltei com os exames para ele. Quando eu entrei no consultório, ele começou a calçar as luvas de novo, né? Aí eu me assustei, eu falei, doutor, meu caso está tão grave assim que vai ter que repetir o exame de próstata, o toque retal. Ele falou, repetir como? Eu falei, repetiu, o senhor já fez sexta-feira. Ele falou, eu já fiz o exame? Aí eu não perdi a piada, né? Digo, doutor, eu passei o fim de semana inteirinho lembrando do nosso exame, para o senhor não significou nada. O senhor nem lembra que fez? Cara, eu fiz a piada e nunca mais voltei nesse cara. Eu realmente mudei para o meu médico que me atende até hoje. Um cara que tem essa insensibilidade com a gente, né? Não merece uma nova visita, não. E, por coincidência, o doutor Diogo Mendes, que foi o médico que me operou e me atende há mais de 5 anos, ele não costumava fazer o toque retal. Aliás, ele fez a primeira vez comigo quando houve a suspeita do câncer, né? Então, assim, para dizer para as pessoas que, primeiro, o toque retal para mim, nunca foi agradável, mas nunca foi doloroso, nunca foi traumático, e eu nunca entendi que a minha masculinidade estaria reduzida a esse fato, né? Porque cá entre nós, na relação custo-benefício, né? Até para você ser um homem macho, né? Que não deixa ninguém tocar no seu traseiro, você precisa estar vivo, porque morto não serve para nada, né? Então, você fazer os exames que o seu médico recomendar, eles são essenciais. Já disse antes e enfatizo aqui, eu fui salvo de complicações maiores, ou até de, quem sabe, no limite, vir a ser uma dessas 15 mil pessoas, desses 15 mil homens
que morrem de câncer por ano, eu fui salvo por fazer o exame preventivo, quando eu não tinha nenhum sintoma, aliás, não tive antes, não tive depois, mas eu fui salvo porque eu fazia o exame periódico, né? Aprendi com os médicos, só para fechar essa resposta, que de cada 10 homens, 3 nunca foram ao médico. Nunca. E daqueles que vão ao médico, metade só vai depois de ter sintomas avançados de alguma doença, né? Então, isso poderia explicar, por exemplo, por que os homens vivem, em média, 7 anos, a menos do que as mulheres. Porque as mulheres aprendem desde cedo, né, a fazer exames periódicos, exames ginecológicos, elas são muito mais cuidadosas, e a gente, né, o mundo masculino, é um pouco refratário, sabe? Tem dificuldade de ir ao médico, tem dificuldade de falar dos nossos problemas, né? Também os médicos levantaram isso em lives das quais eu participei, que talvez por isso o suicídio é maior entre os homens, né? A depressão é uma doença que atinge muitos homens, porque eles têm dificuldade de falar sobre aquilo que lhes aflige, né? Eles têm uma tendência cultural equivocada, né? Porque muita gente superou isso já, de achar que dar sinais de fraqueza é pouco masculino, né? Quando, né, parece que tudo leva a crer que é o contrário. Eu acho que expressa a nossa humanidade, né, ao falar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, de nossos medos, né? Eu acho que a ausência de medo é sinal meio que de loucura, de demência, né? Porque o normal é ter medo. Então, um homem, eu acho que, e aí no sentido de humanidade, não de masculino, né? Um ser humano que supera o seu medo, eu acho que merece muito mais louvor do que aquele que nega que tenha medo, né? Então, é você reconhecer aquilo que te fragiliza e tentar superar e conviver com aquilo que faz parte da sua vida. Ok, Serginho. Obrigada. Você, a gente, para quem conhece o Serginho, sabe que ele fala muito, gosta muito de conversar, de contar histórias. Então, tudo que você fala é muito material para a gente pensar juntos aqui. Mas eu quero aproveitar essa minha intervenção para ler o comentário de algumas pessoas que estão assistindo a live. A Cissa Sensoni, que é nossa conselheira fiscal na FABB e também é delegada seccional regional da ANAB, ela escreveu: parabéns pela coragem de compartilhar sua história. Realmente, eu concordo com ela, é muito corajoso da sua parte se expor dessa maneira, com esses detalhes que a gente nem imagina. Imagino a questão do exame, né, anal lá que você fez com o médico, com aquela historinha, é muito engraçado. Fisioterapia pélvica. Como é que é? A fisioterapia pélvica, é muito interessante. A Ana Tércia, que é uma querida, ela é diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Faculdade dos Bancários aqui de São Paulo. Ela escreveu que é muito bom ver pessoas queridas e um tema tão importante sendo conversado. E acrescentaria que é sendo conversado com essa leveza que você traz para a gente. Na música que você sugeriu, que nós colocamos inicialmente, tem um trecho muito interessante que diz assim: quando é difícil ficar de pé, quando as memórias se rebelam e me coloca contra a parede, eu vou ficar de pé na frente de tudo isso. Vou me transformar em ferro para endurecer minha pele, e embora os ventos da vida soprem fortes, eu sou como uma cana que dobra, mas sempre permanece. Vou resistir para continuar vivendo. Eu queria que você falasse também sobre esses momentos em que eventualmente você possa ter vergado, né? Você falou das coisas engraçadas que estão no seu livro, isso é muito importante, mas nem todo mundo reage assim. Então, como é que foi isso para você, nesses momentos em que o vento soprou mais forte e você vergou, e como é que você reagiu para vencer essa etapa? Sandra, a finitude, né, ela assusta muito a gente, né? Tem pessoas que têm fé, né, numa vida eterna, ou em outras vidas, ou em outras dimensões, ou reencarnação, e assim por diante. Eu já estive em todas essas fases, e tive uma fase, um pouco antes da doença, que eu nem sei se perdura ainda, que era uma fase que eu perdi o medo da finitude. Então, assim, se por acaso a vida da gente
acabar e a gente virar pó, não me assusta mais, né? Tomara que tenha outras oportunidades, né? Eu tenho que ter a honestidade de dizer que eu não tenho certeza, né? Então, eu não sou ateu, né? Eu acredito num ser superior, no universo, mas, em hipótese alguma, eu acredito num Deus vingativo, fiscalizador, negociante, aquele que te dá coisas em troca de uma oração, aquele que te dá coisas em troca de não sei o que lá. No meu livro tem uma crônica chamada Deus no Comando. Eu me coloco em dúvida, né? Porque as pessoas sempre diziam assim, tem um diagnóstico, fica tranquilo, Deus está no comando. E eu pensava comigo mesmo, mas pessoas de muita fé também morrem. Irmã Dulce morreu, e ela era muito menor do que eu. Então, isso não garante que você não vai morrer. A questão é de que maneira eu vivo e de que maneira eu morro, né? Então, o livro da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, me ajudou muito a compreender esse processo. Então, eu resolvi, vou fazer tudo para continuar vivo, para dentro da vida que eu tiver, eu ter a maior qualidade, a maior interação, as melhores relações de amor e de afeto que eu puder ter, e quando chegar o momento da minha finitude, que eu vá com dignidade. E, se possível, que eu não seja de todo esquecido, né? Eu fecho isso na última crônica. Então, acabei, assim, preparando um pouco a minha mente para a ideia da morte. Eu te diria assim, não estou pronto para morrer hoje, mas tenho muito menos medo da morte agora, né? Como eu disse de passagem, semana passada morreu minha mãe. E eu tinha um medo muito grande desse momento chegar, né, antes da minha doença. E é interessante, do jeito que eu me informei sobre a morte, sobre os diversos tipos de morte que você tem, né, desde a ortanásia, a calotanásia, que ela cita ali, que é a morte bela, e que a doutora Ana Cláudia tenta proporcionar aos seus doentes terminais que ela atende, né, em harmonia com a família, sem nada para perdoar ou ser perdoado, né, com relações de afetos bem resolvidas e tudo mais, né. Lendo esse tipo de coisa, eu acabei também me preparando para entender a morte de outras pessoas. E tentei ajudar as pessoas à minha volta a se acostumarem com isso. Né. Na crônica que eu falo, a morte que eu quero ter, eu já começo dizendo assim, que seja no mínimo daqui a 50 anos, se possível, e com boa qualidade de vida. Mas quando chegar, seja daqui a 50 anos, ou seja daqui a uma semana, né, e que ela possa ser previsível, porque se a morte for de repente, não há que eu possa fazer, né, um acidente, um infarto fulminante e tal, mas uma morte como essas de câncer, que são mortes previsíveis, para as quais a gente, segundo a doutora Ana Cláudia, tem um certo luxo, entre aspas, de poder se preparar, né, que a gente chegue nesse momento e saiba viver isso também com dignidade, com intensidade, com a doçura possível. Eu não quero aqui, sabe, pintar um quadro bonitinho, né, sobre a morte, de que não tem medo nenhum, e de que não, sabe, não sou como uma ameaça para mim. Mas eu acho que todos nós temos que pensar um pouquinho mais nisso, na nossa finitude, em como aproveitar os anos que nos restam, né, especialmente os anos com boa saúde, com boa capacidade de locomoção, e a gente fazer, como diz a música, né, se dobrar feito junco, né, como diz em espanhol, ou como a cana aqui em português, né, se verga, mas permanece em pé, né, aguenta o vento e permanece em pé. E sempre, e tanto quanto possível, irradiando bons sentimentos, boas percepções, sendo companhias agradáveis, fazendo as pessoas terem prazer em estar perto de você, sabe, de trocar ideias, que você não seja aquela vítimazinha chato, ou aquele dono da verdade, ou aquela pessoa amarga, que diz, tudo isso eu sei, tudo isso não tem jeito, né? O pessimista de plantão. Então, não pode ser também um otimista inveterado, né? Que não leva em conta a realidade, aquele que luta com as armas que tem, que faz o que é possível, que dá conta do jeito que consegue dar, mas que interage com as pessoas e constrói o melhor que puder construir enquanto tiver o sopro de vida. Acho que é por aí. Beleza, Serginho. Serginho, você citou algumas coisas que são bem interessantes, né? Você falou que, na realidade, o teu câncer foi descoberto pelo PSA,
mais pelo PSA, né? Isso. E é importante porque os níveis de PSA, eles nos dão muitas medidas. E você falou uma coisa também que é importante, que é a questão de que homens não gostam de ir a médicos, né? Você até fala bem a questão da finitude. O homem não acredita, acho que a gente às vezes acredita que nós somos eternos super-homens, ou somos jovens eternamente, né? Então, assim, e eu vejo hoje em você um retorno a essa juventude. Isso quer dizer que as mulheres vivem mais, eu também acho que elas não jogam futebol de sábado e domingo. Então, isso já é um clássico. Então, assim, como você vê hoje, você tem a percepção da finitude, mas eu acho que você resgatou um pouco da infinitude da juventude. Como é que você vê isso? Eu acho que eu passei a ficar um pouco mais atento com possibilidades novas que surgem, né? Como essa de escrever, né? Eu gosto muito de futebol. Eu estou agora planejando criar um canal no YouTube para comentar futebol europeu, porque eu gosto muito de comentar. Os amigos sempre dão feedbacks positivos sobre os meus comentários. Eu assisto toda semana, né? Sei falar sobre isso e gosto. Então, de repente, coloca no ar isso. Quem quiser assistir, vai assistir, né? Felizmente, né, o Banco do Brasil nos deu uma condição para atender as necessidades básicas, né? Para quem não lembra, eu acho que não estava no meu currículo ali, não é crítica, não, só lembrando que eu também estou hoje no Conselho Deliberativo da Previ, né? Então, mexo muito com previdência e a gente pode usufruir um pouco, né, dos frutos de todos os colegas que já passaram pela direção do nosso fundo de pensão, que é modelo, né, de governança no Brasil inteiro. Então, a gente tem essa estabilidade e eu não tenho vontade, pretensão, ambição de ficar mais rico, de ganhar dinheiro com o meu livro, né? Depois podemos falar um pouquinho disso. Não quero, mas eu quero fazer coisas que me dão prazer. Então, esse é um exemplo. Eu já fiz muito teatro, tem também capítulos do livro que eu relato isso. Fiz muito teatro amador, até profissional já, né? Já fui professor da FGV, do IBMEC, né? Faço palestras com muita frequência. Então, são coisas que eu posso continuar fazendo, né? E agora, com essa explosão aí das lives, né? De todos esses mecanismos de falar pela internet, você pode fazer isso sem sair de casa, quando for o caso, né? A pandemia nos trouxe essa alternativa. Claro que é sempre bom estar com o calor das pessoas e tal, e parece que finalmente começa a se aproximar o dia da gente poder fazer isso, né? Eu acho que a vacinação, que agora está ocorrendo com uma velocidade bastante razoável, vai nos dar de novo esse, vamos chamar de privilégio, né? Ou essa oportunidade. Então, eu estava meio acomodado, Adelmo, você tem razão, acho que a gente fica assim, olha, poxa, né, passou dos 60, eu ainda jogo futebol na BB, eu tenho colegas que com 80 que jogam futebol lá, então isso nunca abandonou minha vida, mas eu acho que eu estava entrando numa descendente de sonhos, né? E agora novos sonhos começam a surgir, né? Vontade de fazer novas coisas, e que eu acho que todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui podem fazer, né? No âmbito das suas qualidades, das suas vocações, dos seus potenciais, né? E a gente pode fazer isso hoje com muito pouco recurso financeiro envolvido, né? As redes sociais, aliás, nos deram essa oportunidade, né? Da gente ser comentarista e tal. Claro que também tem o vazão para, desculpa a expressão aqui, para uma rede de esgoto de pensamentos muito negativos, né? Em todos os sentidos, de preconceitos, discriminações e tal. Abriu-se um canal para as pessoas expressarem o seu ódio de maneira muito violenta, isso é verdade, mas vamos lá, né, vamos reconhecer, as mídias e as redes sociais, elas só são um veículo que propagam isso, porque isso já estava nas pessoas, né, em quem age assim. Mas, por outro lado, ela também cria um potencial muito grande para você divulgar aquilo que você pensa, né, a sua crônica, a sua poesia, a sua live. Quanta gente não está fazendo o seu canal, né, no YouTube ou em outras mídias, enfim, as pessoas se expressando. Então, eu acho que a doença me trouxe também, junto com o sentido de urgência, novos sonhos. E, nesse sentido, talvez a gente possa dizer que trouxe de volta uma certa juventude, pelo menos mental, né? Pelo menos mental.
Bom, bom. Serginho, eu até quero te sugerir, assim, já que você vai falar sobre futebol, no canal tem, assim, aqueles que já partiram, né? O Vasco, o Cruzeiro, né? Com certeza. Eu estou vendo, Adelmo, que vai chegar o ponto, e aí não é mais piada, não. Está chegando o tempo de, no caso específico do Cruzeiro, daqui a uns 5 anos, a gente fala assim, o que é Cruzeiro mesmo? Era um time que existia lá em Belo Horizonte, né? Porque a questão das dívidas, da falência, e agora mesmo então, tem uma ameaça aí de uma nova punição para o Cruzeiro. Terceira divisão agora. Não, que é penalizar com a queda de mais uma divisão. Então, se ele cair para a terceira no campo, né, com a punição, ele pode ir para a Série D. E daqui a pouquinho fechar as portas por falência, né? Então, mas eu vou fazer ainda. Mesmo assim, eu farei um canal de homenagem ao Cruzeiro e aos seus bons tempos do passado. Legal. Sem perder o bom humor. Bacana. Ô, Obrigada. Serginho, Serginho, como você falou em riqueza, né? Você doou toda a sua renda do livro para uma instituição de combate ao câncer. E nessa pergunta, tá? Eu vou acrescentar mais 2, né? O porquê você tomou essa decisão, né? E como vai funcionar e como pode comprar seu livro para poder cooperar com essa sua decisão. Beleza, Chicão, é ótima a sua pergunta. Então, assim, né, eu primeiro preciso reconhecer que eu sou um péssimo vendedor, né, especialmente de mim mesmo. Né, eu acho que a gente do Banco do Brasil tinha um pouco essa cultura, né, da gente não ter vergonha de falar bem da gente mesmo e tal, né. Então, quando eu escrevi um livro, eu teria naturalmente uma dificuldade, até de oferecer para os amigos, né, se o livro tivesse um preço para a pessoa pagar e tal. E um dia eu tive esse insight de, eu estou escrevendo sobre o câncer e eu faço doações para uma entidade aqui de Brasília, que a Sandra acho que conhece, que é a Abrace, né? Inclusive foi dirigida há um bom tempo por uma colega nossa, do Banco do Brasil. E eu doava, né, recursos para ela e tal. Aí um dia, conversando com a Márcia, com a minha mulher, eu falei assim, poxa, que tal eu destinar toda a renda do meu livro para uma instituição de combate ao câncer? E aí eu fui pesquisar e descobri que na minha cidadezinha natal, Marcelino Ramos, onde a minha família mora ainda, uma cidade de 5.000 habitantes, tem uma entidade chamada Núcleo Solidário Marcelinense. Eu acho que os dados vão estar aí, né, depois aí nos links, né, dessa live ou no chat. Núcleo Solidário Marcelinense tem o número da conta, o banco e tudo mais. E eu fiz contato com eles e eu nunca tinha feito algo assim significativo para a minha cidade. Eu vou lá todos os anos. Né? Minha mãe estava morando lá ainda, agora, né, quando ela faleceu, eu tenho irmãos que moram lá, eu vou continuar indo a Marcelino Ramos, né, eu tenho um vínculo umbilical com a cidade, literalmente, né, então adoro. E nunca tinha feito algo assim de mais significativo por eles, né, e essa entidade, o núcleo, eles atendem pacientes com várias doenças que não têm condições de pagar um exame, né, onde o SUS, né, que não pode fazer tudo. O SUS é maravilhoso, mas não consegue atender, às vezes, na velocidade que a pessoa precisa, todos os exames que ela tem que fazer, aí precisa fazer um exame particular, de repente, ou então tem que ir para uma outra cidade, viajar, ou até uma internação, um medicamento. Então, essa entidade, ela cobre isso. E muitos são pacientes oncológicos, né, de câncer. Então, fiz um contato com eles e resolvi doar todo o recurso para eles. Aí eu mandei uma boa quantidade de livros para lá, direto da editora, que é aí de São Paulo, a editora Fontenelle, e as pessoas, né, faziam o depósito, mandavam comprovante para mim ou para os dirigentes lá do Núcleo Solidário e recebiam o livro em casa pelo correio. Né? Aqui em Brasília, quem pediu o livro, eu entreguei na casa das pessoas e tal, e as outras receberam pelo correio. Fizemos um convênio com o correio também, com uma tarifa pequenininha, né, de R$5 e pouco, com a remessa. Então, a entidade, o livro custa R$ 29,90, a entidade ficava com cerca de R$25 no mínimo de cada livro, entendeu? E isso pôde viabilizar o tratamento e o amparo de dezenas de pessoas que não teriam recurso para isso, né? Então, foi uma alegria muito grande para mim de restabelecer um vínculo muito forte com a minha cidade, ajudar pacientes com câncer também, e, do ponto de vista pessoal, eu me livrei da necessidade de pedir para alguém comprar meu livro, né? Porque hoje eu tenho cara de pau, e diz assim, olha, o livro está em oferta, mas você vai pagar?
para a entidade, tá? Então, o livro, ele pode ser feito mediante um depósito direto na conta da entidade, aí basta mandar o comprovante para mim, né? Pode ser pelo e-mail sergioriebe, tudo junto, @hotmail.com, né? Manda para esse e-mail, que aí eu já repasso lá para o núcleo e eles enviam pelo correio o livro. Quem quiser também pode comprar o livro no site da livraria Amazon, né? Então, entra lá, bota o meu nome, né, Sérgio Riebe, ou bota o título do livro, Câncer, interrogação, cai direto no link lá para o livro, compra o livro, a Amazon envia, né? E aí depois, quando eu recebo o repasse do recurso, eu destino daí direto lá para a entidade, para o Núcleo Solidário. Então, foi basicamente isso que me motivou a fazer, e eu estou muito feliz com a opção que eu fiz, e tenho certeza que eu fiz uma diferença lá. Porque se eu doasse para uma entidade maior, talvez o volume da minha doação seria muito pequeno, seria uma gota no oceano. Em Marcelino Ramos, o dinheiro do livro foi basicamente o orçamento de um ano deles, né? O que eles receberam, eu fiz 1.100 livros, né? Então, imagina, sei lá, eles receberam em torno de 20 mil reais, para eles é uma quantia que fez muita diferença. Então, para mim foi também interessante ter feito essa diferença para eles lá. Ok, Serginho, obrigada. Antes de fazer um comentário, eu quero ler aqui algumas manifestações dos nossos amigos que estão assistindo a live. O Carelli, que você conhece, ele comentou que esteve com a doutora Paula, e ela gostou muito do seu livro, e disse que viu o capítulo do CCC, levou para o Dr. Cid, que imagino que você conheça, e parabeniza você pela obra. A Márcia Gama, minha querida amiga, sua esposa, ela também fez aqui uma saudação à FABB. O Rubens, nosso vice-presidente, também está dando os parabéns pela sua vitória contra a doença e pela sua iniciativa de nos dar coragem para enfrentar a realidade dos problemas. E o Maurício Lambiase, que foi gerente da GEPS Regional São Paulo, foi inclusive meu chefe, uma pessoa muito querida, muito especial. O Maurício Lambiase, ele diz: Serginho, sou seu fã dos tempos do bebê. Gostaria de saber o que mudou em você em termos de significado e propósito de vida a partir da enfermidade. Creio que você até falou um pouco sobre isso já, sobre os seus planos, mas aí eu gostaria de aproveitar essa pergunta do Maurício e emendar com outra coisa. Você falou que pensa em fazer um canal no YouTube, que você vai continuar escrevendo, que você tem esses planos, né, de ter um canal, mas assim, no seu dia a dia, o que você, a partir dessa enfermidade, você incorporou enquanto práticas saudáveis, enquanto práticas para você continuar se cuidando nesse momento, para enfrentar tanto o câncer, né, que infelizmente é algo que, enfim, pode nos assombrar de novo. E como é que você lida com isso para você se prevenir? Né? Quais são, enfim, qual é o caminho que você tá trilhando, esses seus planos para se manter saudável e longe dessa doença? Bom, Sandra, um comentário que é óbvio, mas acho que é necessário ser feito, é que a pandemia também mexeu muito com a minha vida, né, como a de todo mundo. E o meu pós-doença, eu operei, então, em dezembro de 2019. Em 2020, eu comecei a fazer exames a cada 2 meses, inicialmente, depois passou a cada 3 meses. Hoje, a cada 4 meses, eu faço um controle, né? E muita coisa que eu sonho em implementar teve que ser contingenciado pela pandemia, né? Uma coisa que eu e a Márcia, minha mulher, adoramos fazer já há muitos anos é viajar. Talvez a coisa que a gente mais gosta de fazer é viajar. Então, todos os anos a gente viajava pelo Brasil, pelo exterior, né, conhecendo a partezinha do mundo, e é uma coisa que a gente parou de fazer. Eu fiz, nesse 1 ano e meio de pandemia, a primeira viagem que eu fiz, saindo de Brasília, foi agora para ir lá ficar com a minha mãe, né, nesse período. Eu não tinha tomado a segunda dose da vacina, ainda acabei tomando lá em Marcelino Ramos, porque deu o dia e eu consegui me encaixar lá, numa sobra de vacina, né, porque eles têm lá o número de vacina certa para a cidade,
mas eles disseram, tem alguns frascos que vêm com uma vacina a mais. Então, o dia que tiver alguma sobrando, a gente avisa e te atende. Eu acabei tomando lá a segunda dose da vacina. Então, eu tive que parar com muita coisa, né? Futebol, que é uma paixão minha de jogar, né? Do jeito que eu dou conta de jogar, né? Mas é uma paixão, eu adoro fazer isso. Nunca mais fiz, né? Quero ver se eu volto agora, depois da segunda dose, daqui uns 10 dias, eu quero voltar para a atividade. Então, viajar, restaurante, cinema, teatro, são as coisas que eu adoro fazer, estão todas em suspenso por conta da pandemia, né? Então, o que eu tenho feito é muita live, tenho conversado com muita gente, tenho lido muito, tenho visto muitos filmes, muitas séries, né? Tenho escrito bastante, né? E do ponto de vista prático, em cuidar de saúde, o que eu dou conta de fazer sem jogar meu futebolzinho é dar minhas corridas no parque, a minha andada, quase todos os dias eu ando, né, corro, estou sentindo muita dificuldade de correr, porque eu corro de máscara, eu sou Caxias, não tiro a máscara nem para correr, e é difícil, então eu corro, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, já canso, né, fico ofegante e paro, mas já isso tudo vai voltar. E uma coisa que eu faço sempre, eu cuido dos meus índices, né, de saúde, com exames periódicos, eu sempre fiz, né, tem, sei lá, 20 anos que, no mínimo, uma vez por ano eu fazia um check-up, né? Quando eu fui executivo do banco, a gente até teve um estímulo para aprofundar essa prática, né? Como diretor do banco, a gente era obrigado a fazer um check-up pago pelo banco, com exames muito completos e tal, e eu acabei depois incorporando isso por conta própria, né? Eu faço isso anualmente, então... Vou comentar aqui também, de tempos em tempos eu faço colonoscopia, já foram extraídos vários pólipos de mim, então aqueles que nunca fizeram, eu recomendo, façam, né? A colonoscopia, ela previne, né, o câncer de intestino, né, o câncer do reto e vários outros tipos de câncer que você vai se precavendo. Então não é, sabe, aquela hipocondria, né? Não é um negócio exagerado, acredito. É um negócio de se fazer os exames periódicos e você se precaver cuidando da sua saúde. Sempre que eu vejo que estou ganhando um peso excessivo, né? E na pandemia isso foi inevitável, né? Porque você fica em casa, aí desconta na comida, faz pouco exercício e tal, eu já me policio, né? Muito mais por questões de saúde, por questões estéticas. A estética também, porque as roupas param de entrar, né? E aí, assim, você fica em casa e só usa calça de agasalho, shorts de elástico, camiseta, tudo entra. Quando você precisa, de vez em quando, eu precisei para gravar um negócio na televisão e botar uma calça, eu descobri que nenhuma calça minha mais entrava, né? Camisa não fechava, não sei o que lá, então, corre para tomar uma providência, né? Segura um pouquinho a boca, né? Faz um pouquinho de exercício e tal, que tudo isso ajuda a melhorar seus índices de saúde. Então, basicamente, no cuidado é esse. E no sentido, eu acho, emocional, né, e espiritual, eu acho que a doença me fez tentar extrair o melhor de cada contato que eu faço, né? Eu aprendi a ligar para as pessoas, então tem muitos amigos que a gente, com o tempo, mesmo no aniversário, em datas especiais, a gente vai mandando mensagem de WhatsApp, né? Só mensagem de texto. Então, eu reaprendi a telefonar para amigos, a bater papo, sabe? A expressar sentimentos, né, com os filhos. Eu acho que a gente fez isso, eles fizeram de lá para cá também, né? Que a gente acho que tem um pouco dessa trava, né? De eu dizer eu te amo, estou com saudade de você, não sei o que lá e tal. A gente passou a dizer isso mais intensamente, né? Eu acho que eu contribuí para essa postura também a partir da doença. Então, você acaba vivendo um pouco mais intensamente. Eu acho que na vida de cada pessoa, né, na relação com os filhos, eu falo no geral, né? Lógico que tem as exceções, pessoas que têm outros costumes, mas geralmente você beija muito e abraça muito o filho quando eles são pequenininhos, né? Até entrar na adolescência. Depois, acho que eles ficam também um pouquinho refratários e a gente vai ficando um pouco mais tímido e suspende um pouco beijo e abraço, pelo menos no nível que tinha antes, né? E lá, quando eles têm 30 e poucos anos, acho que volta um pouco isso, especialmente quando eles são pais também, né? Eu acho que volta a estreitar isso. Então, para mim, o contato com a doença, eu acho que acelerou um pouco esse processo e me deu vontade de ter relações um pouco mais intensas, né? Um pouco mais escancaradas com as pessoas, né? Expressar os sentimentos e assim por diante.
E, claro, né, na vida, você vai descobrindo que não tem tempo para tudo, nem para todos, e você acaba privilegiando as pessoas com quem você tem trocas mais intensas, né, amizades mais intensas, né, com parentes que são mais próximos de você, e assim por diante. E não vamos negar também, né, que para não passar aqui um ar de poliana, né, de que o mundo é todo cor-de-rosa, eu estou de bem com todo mundo. Não, eu sofri muito, e está no livro também, tem um capítulo que eu falo isso, né, que eu faço um gancho com um artigo da Eliane Brum, que é uma escritora que eu adoro, né, que ela escreveu lá em 2019 um artigo chamado Doente de Brasil, né, e mostrando que todos nós, de alguma forma, estamos um pouco doentes de Brasil. E eu também fui impactado por isso. Não quero fazer discurso político, ideológico, partidário aqui, mas eu quero expressar, sim, que eu passei a ficar muito decepcionado com amigos muito próximos, com parentes muito próximos, que estão, na prática, contradizendo todos os valores que eles diziam que praticavam, né? Então, pessoas que hoje pregam a morte, que pregam o ódio, sabe, que pregam valores, enfim, de descrença, de afastamento, sabe, de divisão, que me assusta e não deixa de me entristecer, né, que me deixa mal, muitas vezes, né. Então, com pessoas assim, eu tento estabelecer um diálogo, quando é possível o diálogo, e quando eu noto que vira apenas sucessão de monólogos, né, eu faço o meu, dou um intervalinho, ele faz o dele. Eu desisto de conversar nesse momento. Pode ser que um dia a gente volte a conversar, né, mas eu não vou expressar meu ponto de vista e a minha ideia com quem não está processando o que eu falo, né, não quer falar sobre, não quer olhar fatos, não quer olhar evidências, né. Então, a coisa que eu sempre digo é o seguinte: independente na crença ou na preferência minha ou sua por um político ou outro, uma coisa que eu não consigo tolerar é alguém que vê um político ou alguém que ela admira entrar em contradição frequente com coisas que ele mesmo fala. Não é que outros dizem, né? A minha ideia é melhor do que a sua. Mas quando as pessoas não conseguem olhar para essas contradições. Então, isso é uma coisa que faz mal para a mente, faz mal para o coração, faz mal para a saúde, e desse tipo de sentimento eu estou tentando evitar. Não me acho superior a ninguém, não quero classificar as pessoas como erradas, mas eu não invisto mais tempo quando fica claro que não há espaço para o diálogo, né? Quando as coisas estão colocadas de um jeito muito agressivo, muito violento, né? Quando a pessoa diz assim para mim: olha, quem tem tal crença é vagabundo, é não sei o que lá. Você está, como diria Silvio Santos, você está certo disso? É isso que você pensa mesmo? Então, olha, por coerência, fique longe de mim. Não vale a pena. Eu não sou uma pessoa legal para você, né? Porque eu penso diferente, muito diferente. E se não deu para a gente ir no diálogo, então vamos dar um tempo, né? Quem sabe um dia a gente volte a conversar de maneira decente. Então, eu acho que esse cuidado também, eu vou usar uma expressão forte aqui, esse cuidado sanitário é importante. É importante. É o que nos dá sanidade, o que preserva um mínimo de sanidade, né, em relação a essas coisas. E vamos dizer que tem pessoas que ainda eu quero muito bem, a quem eu quero muito bem, desejo todo o bem do mundo, parentes, amigos que eu adorei a vida inteira, mas que não está tendo condição de ter diálogo. E aí eu fico triste, mas desejo o bem para as pessoas, que elas sejam felizes e que fiquem em paz. Adelmo? Serginho, alguns fatos, né, e você tratou quase tudo nas suas palavras de uma maneira bem suave, bem leve. Eu acho assim, você foi presidente da CACI num outro momento, né? Então, eu acho assim, o que você nos traz é essa questão da prevenção. Enfrentar com leveza não é simples, não é fácil, porque cada um de nós vai ter um modo de enfrentar as doenças, né? Ou não enfrentá-las, né? Porque às vezes nós não as enfrentamos. Mas assim, traçar um parâmetro da questão da prevenção, do que você viu nesse momento disso, o que é a tua
o que você pode trazer para nós de ensinamento? Porque isso é um ensinamento que vai ficar gravado aqui nessa nossa live, isso as pessoas vão poder assistir. Assim, prevenir é muito bom. A busca pela prevenção não é só a saúde, mas essa prevenção. O que você pode nos dizer? E assim, e também dentro do nosso ambiente, o que talvez a CACI pudesse nos ajudar mais a cuidar da prevenção da nossa saúde? O que você pensa? Adelmo, a questão é bem abrangente, né? Dá para a gente falar muita coisa nesse sentido. Eu quero confessar que eu não tenho uma visão aprofundada das práticas da CACI hoje. Eu sei como ela age comigo, né? E eu sou muito contente como a CACI agiu comigo nas minhas doenças e tudo, né? Tenho ouvido muitos depoimentos positivos, né, de pessoas que estão sendo atendidas pela CACI na telemedicina, em relação ao Covid também, e outras questões. E também tem muitas pessoas que eu já vejo fazer críticas, né, sobre falta de medicamentos, de outras questões que eu não quero me aprofundar aqui, não por uma opção política minha de abordagem, é por questão mesmo que eu não tenho dados aprofundados para ser justo na minha colocação. O que eu posso dizer na linha que você propõe é que, desde quando fui presidente da CACI, é unânime o entendimento de que o investimento em prevenção ele é muito justificável, né? Aquilo que você gasta, né, investe em prevenção, evita uma série de doenças, né, que depois podem trazer consequências muito sérias, tanto para a saúde, como para a mente, né, das pessoas, e também, por que não, para a questão econômica, né, dos nossos planos de saúde, né? Se a gente deixa de fazer o investimento correto em prevenção, certamente você vai ter uma conta mais cara lá na frente, né, para tratar dessas doenças, né? Na minha época, da CACI, vamos situar aqui o nosso público, eu saí da CACI no início de 2010, então faz 11 anos e meio que eu saí da CACI, então os dados podem ter mudado muito, mas, assim, o grande volume de despesa que a CACI tinha, na minha época, era com doentes crônicos, né? Era com as pessoas internadas, com home care, né? Eram os tratamentos mais complexos. Uma quantidade não muito grande de pessoas, milhares de pessoas, poucos milhares, tá? Menos que 10 mil pessoas, representavam, sei lá, 50% dos gastos da CACI com saúde naquela época, né? E algumas delas tinham doenças que poderiam ter sido evitadas, né? Com uma prevenção mais adequada, com um acompanhamento mais adequado. Por isso que, desde sempre, né, a gente discutiu a importância das clínicas CIS e de outras estratégias, né, de saúde da família, de prevenção, né? Eu sempre tive convicção disso, né? Você, através do Conselho de Usuários, acompanhava essa discussão que a gente fazia, e vocês, dos Conselhos de Usuários do Brasil inteiro, traziam muitos subsídios para nós, colocando isso, né? Nós, na CACI, pelo menos na minha época, né, e aí vai com uma autocrítica, a gente tinha muita dificuldade de mostrar para o banco, por exemplo, uma relação muito clara da eficácia de cada centavo gasto com as clínicas CIS, o que isso economizava de dinheiro para lá. Porque essa é uma equação que a gente goste ou não goste, vai sempre impactar o patrocinador, né? Ele vai querer saber como investe nisso. E essa dificuldade de você demonstrar com números a vantagem que tem nisso, enfraquece a tua liberdade de investir mais nessas estratégias. Mas não há dúvida nenhuma de que essas estratégias são mais eficazes, né? Se acompanhar um doente. Agora, nós temos várias coisas que concorrem para isso não dar certo, né? Desde o nosso doutor Google, né? Porque muita gente em casa, ao invés de ir para a clínica CI, aqueles que têm a clínica CI à sua disposição, né? Aqui em Brasília nós sempre tivemos, né? Desde que foi fundado isso, tínhamos duas, agora centralizaram numa só, que eu ainda não conheci, mas dizem que está muito bem instalada, mais ampla e tal, não sei o quê. Mas, assim, a pessoa, antes de ir no médico de família, ou no médico dele, ela vai no Google. Teve uma pontada no peito, ela vai lá, o que pode ser? Pode ser infarte, pode ser, sei lá o quê, qualquer doença que você imaginar. E aí, no dia seguinte, ela já marca uma consulta com um especialista daquela doença, né?
Às vezes ele vai, não era aqui, vai no segundo, vai no terceiro. Então, ela faz 3, 4 consultas, quando um médico de família poderia orientar ela melhor e resolver isso com uma única consulta. A gente tem um pouco isso no nosso espírito. E você tirar isso também do associado da CACI é complicado. Eu, como presidente, passei por esse desafio. E quem está lá hoje passa também. Então, você mudar essa cultura, né, do imediatismo, do achismo, né, de você fazer aquilo que dá na telha, de você fazer o exame que você quer fazer, né, tudo isso é uma cultura que você tem que trabalhar também para que o Instituto da Prevenção funcione. Porque senão você pode, como dirigente da CACI, colocar a estrutura à disposição para ter o médico da família, mas as pessoas não vão, não frequentam, né? Ou até vão uma vez por ano lá, mas qualquer piripaquezinho que tem, uma dor de cabeça mais forte, que pode ser 10 ou 20 doenças diferentes, ela vai arriscando o especialista, né? Liga para um parente, ó, você teve, eu tive semana passada, isso aí era sinal de um pré-infarto, corre para lá, né? Então, são complicações, mas eu diria assim, para fechar o papo, que pelo meu exemplo, né, na questão urológica, faça uma consulta por ano. Se você passou dos 50 anos, não deixe de fazer. Não dói nada, não te incomoda em nada, sabe? Você faz o seu exame e você fica com garantia, né, de, pelo menos, tentar pegar a doença no começo, como foi o meu caso. Repito, eu não tinha sintoma nenhum. Então, você que está aí, que nunca teve um sintoma, fala assim, não, mas não é o meu caso, né? Próstata, o câncer de próstata, aprendi isso com os médicos também, é um dos cânceres mais traiçoeiros que existe, porque normalmente ele não emite sintoma. Quando você tem sintoma, é porque o câncer está avançado. E 2 consequências práticas muito diretas que essa doença costuma causar são incontinência urinária o resto da vida, que é muito chata, né? E impotência sexual, que nós homens sabemos o valor que tem isso, né? Aprendi com esse passar do tempo aí que as mulheres não dão tanta bola para isso não, viu? Tanto quanto a gente dá, né? Mas para o homem é um sinal de vida, né? A potência sexual. E quando a doença é mais avançada, quando você vai extirpar a próstata, é muito mais difícil preservar os nervos, né, responsáveis pela ereção, por exemplo. Então, se você preza a vida que você tem, né, a independência, cara, para quem tem a independência urinária, né, acho que não sabe o que é você não controlar a sua urina, né, a sua capacidade de urinar, o tempo de retenção e tudo mais. É complicado. Então, e essas são as consequências mais básicas de um câncer de próstata, né? As piores é você morrer da doença. Então, não custa fazer um exame anual, não só para essa doença, mas para todas, né? Se você faz um exame de sangue completo, você vai pegando as doenças do coração, as doenças que você pode evitar com menos tabagismo, com alcoolismo pelo menos mais controlado, com exercícios físicos, né? Grande parte das doenças que assolam o mundo hoje são decorrentes de maus hábitos de vida, né? Não controlar o seu peso, não controlar o seu exercício, não controlar o seu colesterol, né, enfim, todos os seus indicadores de sangue, não controlar doenças de fígado, tabagismo. Minha mãe morreu de enfisema pulmonar, né? Há 20 anos atrás disseram para ela o seguinte: se a senhora não parar de fumar, a senhora vai ter mais 2 anos de vida. Ela durou mais 20, né? E a maior alegria que ela tinha, e eu conto isso no livro, era de vez em quando me ligar e falar assim para mim: meu filho, sabe quem morreu aqui em Marcelino? Eu falei: não, fulana. Digo: é mesmo, mãe? E não fumava. Era a alegria da minha mãe, né? Quando morria alguém que não fumava. Tipo assim, dava para ela o álibi e a garantia que ela poderia continuar fumando, né? Não deu outra. Ela faleceu disso, e é uma morte difícil, né? Porque insuficiência respiratória e tudo mais, né? Ainda bem que ela foi sedada e tudo mais, né? Foi mais tranquilo nesse sentido. Mas ainda não pôde ficar consciente até o fim, porque não dava conta, né? Porque dizem que uma das piores maneiras que tem de morrer é você morrer com falta de ar, né? E que é uma coisa que todo tabagista sabe. Mas todos conseguem ter algum grau de controle? Nem todos, né? Outras pessoas morrem de alcoolismo, né? E vamos de novo reconhecer aqui, são doenças, né? Não são só
má vontade das pessoas que são vítimas disso. São doenças também que devem ser combatidas, mas a gente tem muita coisa que pode fazer de melhor para a nossa saúde. Então, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, sem também viver uma vida monástica, né, completamente insossa, sem graça nenhuma, que daí aí eu estou de acordo com alguns humoristas que dizem, de que me vale viver 150 anos se eu não puder fazer nada do que eu gosto, né? Então, aí também é uma equação para cada um resolver. Então, acho que basicamente... Posso fazer uma brincadeira com você? O futebol não substitui a força, a coisa da potência? O futebolzinho, será que não dá essa graça? Talvez, né? Enquanto você fizer teu golzinho lá e tudo mais, né? Mas tem hora que você vai virar a chacota do time, né? É aquele cara, ó, vai por ali, que por ali é mais fácil. Esse cara não marca ninguém, né? Não consegue, né? Então, também tem o seu grau de impotência ali, né? Legal. Beleza, Chico. Serginho, ok? Posso falar, Delmo? Pode. Ok. Mais manifestações, o Ernesto Izumi, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ele está dando os parabéns pelo livro. O doutor Aloysio Punhag Quinhotti, que é nosso diretor na FABB, também está parabenizando a FABB pelo evento. Tem um recado, Serginho, de uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece, eu creio que você conhece, que é a Maria Tereza Seco. Claro que sim. Sim, muito querida. Ela é difícil de aparecer, olha só a honra que ela está te proporcionando. Verdade. Ela diz, parabéns, Serginho, prevenção e encarar a doença, qualquer que seja, é o melhor a fazer. Vida longa e que venham outras histórias para nos deliciar. Grande abraço. Além dela, também o Mário dos Santos Custódio, um associado da FABB. É meu amigo, conheço. Querido educador, um mestre. Ele diz, mais uma excelente live, parabéns ao Sérgio e à FABB. Eu agradeço. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós já estamos caminhando para o final, então eu quero aproveitar e pedir para quem ainda está nos acompanhando que, por favor, dê joinha, comente no canal, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a FABB conseguir visibilidade. Então, assim, é muito importante essa interação e eu peço que vocês façam essa gentileza. E por fim, você falou de várias questões agora nessa sua última resposta, sobre a importância da prevenção, a importância de você se cuidar, do autocuidado, etc. E você já tinha também falado disso em outros momentos. Mas você teve que enfrentar o câncer e teve que fazer todo o tratamento em um momento muito especial do nosso país, que foi um período de pandemia. Então, assim, por mais que você seja uma pessoa positiva, que você buscou estratégias na espiritualidade, né, na amizade, como é que você também lidou com esse medo adicional, né, de ir ao hospital, de se consultar? Como é que você lida com isso? E o quanto que isso hoje, citando o Paulo Gaudêncio, que era um psicanalista muito legal, ele falava as desculpas verdadeiras, né? Eu não vou no médico porque tem uma pandemia, não vou fazer exame agora porque tem uma pandemia. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Como é que você lidou com esse medo de ir ao médico, de se cuidar com a pandemia, né? Tendo uma pandemia, e se isso, de fato, é uma desculpa que justifica a gente não se cuidar? Eu não posso negar que a pandemia até recomendava, né, que as pessoas adiassem alguns tratamentos eletivos, né, aquilo que você tinha tempo de fazer realmente. Não dá para negar, porque no começo da pandemia, né, quando os médicos que atendiam as pessoas infectadas não tinham a menor noção do que iria funcionar com elas, né, e eu falo isso de ouvir isso de muitos médicos. Alguns falam ainda hoje, né? Um dia eu tive uma consulta com esse meu urologista, que é um cara que já foi diretor do hospital, então conhece muitos médicos de outras especialidades, e eu fui numa consulta assim, otimista com ele, falei assim, doutor, agora a gente pode ficar mais tranquilo com a doença, né? Porque vocês já sabem o que fazer agora, já sabem o que funciona e o que não funciona na Covid, né? Ele falou, Sérgio, tem uma questão que é o seguinte, a gente sabe os remédios que funcionam no maior número de pacientes. Mas tem pacientes que nada funciona com eles.
não tem ainda nenhum remédio que funcione igual para todo mundo. Tem coisas da doença que a gente ainda não sabe. Então, isso era o que você chamou, né, de desculpa verdadeira. Então, assim, no meu processo, o que aconteceu? Tão logo eu estava saindo da recuperação, operei em dezembro de 2019. Então, janeiro eu fiquei meio que de repouso, fevereiro era a minha primeira consulta, né, e eu fui ao hospital. Em fevereiro ainda não tinha pandemia, né, eu estou tranquilo e tal, a próxima era em abril. E aí, em março, né, dia 11 de março, foi declarada a pandemia mundial. E aí começou aquele sufoco, né, e gente morrendo. No início, a gente se chocava com os mortos na Itália, né, aqueles caminhões cheios de caixão, não sei o quê. Ou será que vai chegar aqui? E aqui gente dizendo, não, aqui não vai chegar, não. Aqui é diferente. Lá era só velho, né, aqui é um país tropical, aqui não é frio. E deu no que deu, né. Então, assim, para mim, impactou tanto, Sandra, que eu comecei a escrever meu livro. E quando eu comecei a ver essas imagens pelo mundo inteiro, eu passei a achar a minha doença tão insignificante, mas tão insignificante, que eu perdi a paixão de escrever o livro. Eu parei uns 3 ou 4 meses de escrever o livro. E não porque eu decidi parar, eu não tinha ânimo de escrever. Quem é que vai se interessar pela história de um cara com câncer de próstata? E no meu caso ainda, não sei se ficou claro para todo mundo, mas eu vou deixar claro, eu não tive nenhuma intercorrência mais séria. Eu não tive sintoma antes, não tive depois, né? Então, logo eu retirei a sonda, eu já voltei a ter todas as minhas funções preservadas, não tive problema de impotência, não tive problema de sintoma nenhum, né? Então, assim, na prática, eu não passei susto grande nenhum, a não ser quando eu fui ver lá o resultado da minha biópsia da próstata e dizia lá que tinha margens focalmente comprometidas no canal urinário que passava por dentro da próstata. Então, isso, né, na linguagem médica, significa que tinha resquícios de câncer na parte que saiu da próstata. E aí eu fiquei desconfiado que podia ser. Então, na parte do canal urinário que ficou dentro de mim, deve ter algum resquício. Então, eu fui pegar a segunda opinião em São Paulo, por isso que eu fui lá no CCC, né, que é o Centro de Combate ao Câncer, e eu faço uma crônica divertida, misturando com o CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas, que também atingiu a mim e o Laudentino, lá nos anos 70, no Paraná, né, e foi lá que eu conheci o Dr. Cid, a Paula Cocarelli cita, né, também. Então, primeiro mando um abraço para todo mundo que falou aí, todo mundo se citou, são meus amigos, pessoas que eu não vejo há um bocado de tempo. Então, assim, como eu não tinha nenhum sintoma de agravamento da doença, né, cada vez que eu repito o PSA, você abre o resultado com uma emoção, né, torcendo para ele estar dentro do limite ponderado. Porque se ele passasse de um limite X, eu ia ter que começar a fazer radioterapia e, quem sabe, a quimioterapia. Não precisei fazer, né? E isso, por exemplo, também teria tido um impacto diferente para mim ao fazer isso, não só pela doença em si, que já tem um susto, né, que é um sinal, né, de uma complicaçãozinha maior para ser resolvida, mas por ter que fazer isso durante a pandemia. Então, eu não precisei ir fazer lá as clássicas 35 sessões de radioterapia, que parece que cada sessão, cada pacote de sessões é esse número mais ou menos, né? Então, eu não precisei fazer. Mas eu passei aí cada 3, 4 meses para o consultório, então não era um hospital, e ia com medo, ia com muito medo. Mas eu passei a achar assim, a doença muito insignificante, porque a gente que morre de outras doenças, né? Desculpa eu falar tanto da minha mãe, mas é muito impacto, mas ela morreu de outra doença. Então, nós tivemos o privilégio, né, sempre entre aspas, né, de poder fazer um velório dela, né? Coisa que as pessoas com os doentes de Covid não podem fazer. Então, a gente, né, nesse contexto, se sente um pouco privilegiado, sabe? Pô, as minhas coisas são muito insignificantes perto do resto, né? Só depois eu voltei a escrever o livro, porque me deu um estalo. Peraí, mas eu, além do câncer, eu estou enfrentando o risco da pandemia, como qualquer outro, né? Eu morrendo de medo de ir no consultório, de pegar, porque o meu médico, ele me consulta à tarde, mas de manhã está operando gente no hospital, e quem sabe numa ala de Covid, né? Eu estive lá no hospital com a minha mãe, numa ala que não era de Covid, mas eu ia fazer lanche na lanchonete, onde os enfermeiros que atendem Covid iam lanchar também. Obviamente, eu espero que com toda cuidado, né, com as vestimentas, de tirar e tudo, mas não há como negar que o risco de você estar dentro de um hospital 10 dias,
14 horas por dia dentro do hospital, frequentando corredores, né, lanchonete e assim por diante, você está mais sujeito a isso. Então, eu compreendo as pessoas que tiveram medo, mas as pessoas têm que saber também medir, né, Sandra, o impacto na sua saúde. Tem coisas que não dá para adiar, sabe? Tem cirurgias que não dá para adiar. E as pessoas estão tomando muito cuidado, sabe? Estão tomando muito cuidado. Então, eu acho que vale a pena você ponderar muito bem e naquilo que foi inadiável, cuidar da sua saúde, fazer uma consulta de maneira segura, um médico que você sabe que siga os protocolos, que respeite a Covid, que não menospreze a Covid e tal. Tudo isso é importante também. E, infelizmente, foi mais uma coisa que nós tivemos que incorporar no nosso repertório, né? Saber olhar para os médicos e dizer, esse aqui, por mais que tenha nas suas crenças, ele respeita os protocolos. Né? Porque a gente sabe que tem outros que não. Né? Está todo dia na televisão acreditando em curas milagrosas ou até dispensando coisas tão básicas como o uso da máscara, né? Que no meu caso eu não tiro em lugar nenhum, né? Eu saio do meu corredor aqui, não tiro para absolutamente nada, né? Seja obrigatório ou não quero nem saber. Né? Eu estou com a minha máscara ali. Então, basicamente, eu acho que é isso, Sandra. Obrigada. Temos aqui a pergunta da nossa amiga Cissa Sensoni, que ela já deu os parabéns, mas ela diz o seguinte, que ela quer comprar o livro direto com você, porque ela quer um exemplar autografado. Eu queria que você depois reforçasse como é que é para fazer, como se faz isso. Nós vamos colocar essa informação também no corpo lá do canal. O Fábio Vieira também fala, ele registra que a sua fala é sempre ótima, dá os parabéns e manda abraços a você. E a Rosângela Leles, associada da FABB, uma querida amiga, ela diz, Sérgio, parabéns pelo depoimento, este ponto de vista positivo dentro da realidade, a busca de se viver melhor consigo e com os outros é uma lição de vida para todos nós. Gratidão. Então, tem essas últimas considerações e a pergunta da Cissa, como conseguir um livro autografado do Sérgio Ried. Bom, todo mundo que quiser o livro autografado, eu autografo com o maior prazer, né? Só que daí eu tenho que expedir aqui de Brasília, né? Eu não mando lá para o núcleo. O depósito, então, vai estar aí, né, nos canais da FABB São Paulo, o número da conta e tal. Basta fazer o depósito, aí manda o comprovante para o meu e-mail, tá? Vamos repetir aí, sergioriede, tudo junto, @hotmail.com. Assim que eu receber o e-mail, né, com o recibo, eu posto no correio o livro aqui sem nenhum problema e faço a dedicatória com todo prazer. É uma honra para mim. Tá? E quero agradecer assim, todos os comentários das pessoas aí, a paciência, né, de ficar ouvindo esse bate-papo que a gente teve e me colocar à disposição de vocês para sempre conversar sobre esse e outros temas. Né? O livro aborda temas como terceirização da culpa, gestão da ignorância, auto-engano, sociedade excitada, enfim, é uma gama de assuntos que eu vinha já escrevendo sobre isso em vários outros lugares, e aí eu fiz conexão sempre com a minha doença, né? Como é que esses temas se encaixam com a minha doença, né? Com a busca de esclarecimento, de informação e de uma vida um pouco mais plena, né? Com tudo isso. Inclusive sobre a morte, né? E aí eu recomendo que, ao vocês lerem a minha última crônica, A Morte que Eu Quero Ter, se possível, dê uma olhadinha também, não sou promotor, não sou marqueteiro da doutora Ana Cláudia, nem conheço ela, né? Até indiquei para a Previ fazer uma palestra com ela lá, porque eu acho que nesse mundo de Covid, ela ensina muito a gente a lidar com o luto, né? De uma maneira um pouco mais positiva, um pouco mais saudável, né? Que a gente lida com esses sentimentos, né? De luto, de perda, de morte, como se fosse a escória da humanidade. E são apenas um passo do nosso dia a dia, né? Todo dia milhões de pessoas estão morrendo, né? Milhões de pessoas estão nascendo, né? E a morte não é o contrário da vida, a morte é o contraponto ao nascimento, né? Seja a crença que você tenha, né? Então, eu acho que a gente também se interar sobre isso, eu acho que faz bem, prepara a gente para lidar não só com a nossa própria morte, né? Mas também para lidar com a morte de outras pessoas, e todos nós passamos por morte de pessoas queridas. Quanto mais velho a gente fica, aqueles que ainda têm pais, mães, tios, ou irmãos mais velhos, mais próximo está de lidar com uma situação como essa. E eu acho que você ter elementos, ferramentas conceituais e emocionais para lidar com isso é melhor, né? É melhor.
né? Há muito tempo eu vi ouvindo isso, né, da Márcia, da minha mulher, né, que é uma pessoa que estuda muito essa questão de perdas, já me ajudou muito, e agora, com o impacto que eu tive, né, e com o contato direto que eu tive com esses temas também, me ajudou muito a viver de uma maneira, eu diria assim, um pouco menos medrosa, um pouco menos ansiosa com essas questões, né? É óbvio que eu, como acho que todo mundo, não tenho nenhuma pressa para morrer, né? Adoro a vida, né? Mesmo com suas imperfeições, com suas dificuldades, adoro a vida e suas possibilidades, e se eu puder ficar aqui nesse mundo, né, por muitos e muitos anos, se descobrir alguma droga que a gente vai viver aí 150, 200 anos com qualidade, eu já deixo registrado, me interessa. Eu ficaria de bom grado, tá? Mas, se isso não acontecer, a gente acho que tem que estar preparado para não lidar com isso com tanta amargura, com tanto desespero, né? Com tanta... meio fora da casinha, entendeu? Meio completamente escravo das suas emoções e sentimentos, sem poder fazer nada. Eu acho que quanto mais você puder conduzir isso de uma maneira saudável, é melhor para todos nós. Ok. Eu encerro a minha participação então, nesta live, agradecendo, Serginho, demais que você tenha aceitado o convite, agradecendo todo o conteúdo que você nos colocou, né, dessa maneira tão generosa. Agradeço todos que nos acompanharam até aqui. E peço que, como a nossa live ficará gravada, peço que continuem mandando para os amigos o link do nosso canal, porque a qualquer momento a pessoa poderá assistir essa bela conversa e essa lição de vida, de coragem, resiliência que o Serginho nos trouxe. Serginho, foi um prazer rever você com saúde. Espero que possamos nos rever logo. Eu encerro aqui, passo para o Adelmo e depois para o Chicão e para o Serginho fazer as considerações finais. Obrigada. Obrigado, Sandra. Serginho, obrigado, cara. Um grande fraterno abraço, são ótimas lições. Espero que você viva os 110, 120, o Cruzeiro na Série E, provavelmente, certo? E é isso, assim, é conhecimento e, assim, essas questões, tratar com leveza é muito difícil para todos nós, principalmente na forma como nós aprendemos a lidar com adoecimento e morte. E a nossa criação judaico-cristã nos leva quase sempre ao sofrimento. E você e outras pessoas podem nos mostrar que há uma forma suave de lidar com isso. Não é fácil, mas há uma forma suave de lidar com isso, e a gente pode encontrá-la através de pessoas como você, que escrevem muito bem e nos falam muito bem sobre isso. Então, muito obrigado, Serginho, muito obrigado a todos que participaram conosco dessa live. Passo para o Chicão a palavra. Eu quero agradecer o amigo, colega de banco, colega de jornadas, né, Serginho? Isso, porque muitos encontros e tal, né? Ao Serginho, né? Que a gente chama ele amigavelmente como Serginho, pela entrevista e a expor isso que você colocou tudo aí, porque é tabu para nós, pessoal do banco, não só para o pessoal do banco, tá? Nós homens, tá? Então, eu acho que foi muito bem colocado a entrevista e passa uma levidade para o pessoal que é melhor fazer o tratamento, cuidar, se vai lá, faz a coisa, que o resultado vem depois, né? E quero agradecer também todos os internautas que participaram do evento, né? E agradecer sempre a minha equipe de comunicação aí, né? Através da Sandra, o Juca, pedir desculpa aí do intempero que deu logo no começo, mas é assim mesmo, né? Estamos aprendendo, né? Então, obrigado aí a vocês todos. Obrigada a Samai também, que está no suporte. Eu também quero agradecer muito a Samai, que fez os contatos iniciais comigo, ao Juca Varela, né, que nos deu aí o suporte técnico para a gente estar no ar, especialmente a vocês, o Chicão, Sandra e Adelmo, amigos de longa data.
todos os amigos que se manifestaram também aí no chat, mandando perguntas. É uma alegria muito grande. Participar de um evento como esse me faz me sentir vivo, né? Então, é um dos prazeres que eu tenho durante essa pandemia, né? Então, agradeço muito a oportunidade de falar de novo sobre isso, trocar ideia com vocês, e eu ouvi também as colocações de vocês, porque também, ao ouvir as perguntas, eu pude também ter contato com o pensamento de vocês, com a forma como vocês veem o mundo, e essa troca é sempre enriquecedora e muito bacana. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês, tá? Um abraço grande para todo mundo. Boa tarde a todos. Obrigado, Serginho. A Vânia Souza mandou um beijo também, viu? Lembra da Vânia? Tá no Claro chat. que sim. A Vaninha, um beijo para ela também. Ok, um beijo, gente. Tchau, obrigada, Beijo, Serginho. gente. Até Obrigado, mais. Serginho. Obrigado Obrigado. todo Um mundo. grande abraço, Serginho. Sandra, um Até beijo. mais. Chicão, um abraço. Samai, obrigado. Juca, obrigado.